Bom dia! O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Meu nome é Alexander, já tive câncer e hoje eu vou fazer uma live de perguntas e respostas e sobre uma reflexão de um filme, de um seriado que eu estou assistindo. Então fique à vontade para fazer os comentários, deixa eu registrar o título da live aqui, que vai ser muito interessante, eu nunca falei dele. Você não pecou para ter câncer. E eu estou um pouquinho com a voz rouca, peguei uma gripe. A cada 10 anos parece que eu pego uma gripe. Dessa vez eu não fui derrubado, né? Outras vezes eu ficava acamado, mas minha voz ela tá falhando um pouquinho. Peço desculpa para você. Semana passada eu não consegui fazer as lives exatamente porque minha voz estava bem pior do que a de hoje, mas eu quero trazer uma reflexão, uma história que eu nunca contei para você aqui que me acompanha, nunca falei dela. E eu despertei isso, eu acordei disso ontem, quando eu estava assistindo uma série no Netflix, que eu recomendo muito, foi uma das melhores que eu já assisti, que é sobre Madalena, Maria Madalena. A Maria Madalena de Jesus, né? Estou falando dos tempos de Jesus. E por que eu estou falando dessa história? Porque quando eu tive a descoberta do câncer, eu já tinha câncer antes, mas quando eu tive a descoberta do câncer, eu não me lembrei disso, eu me lembrei só ontem, a hora que eu vi o filme. Eu verbalizo e falo para as pessoas que eu questiono Deus onde eu errei, né? E eu imaginando onde errar de estar acima do peso, de talvez ter feito alguma coisa com o meu corpo que não foi boa. Né? Porque a gente sabe que o câncer está associado ao seu comportamento, que você faz tem reflexo na sua vida. Então eu questionava a Deus, eu não estou acima do peso, eu pratico atividade física, eu não uso drogas, não uso bebida alcoólica, me alimento bem, por sinal estou fazendo até o curso de nutrição. Como é que pode esse câncer ter desenvolvido em mim? Mas esse é algo que ficou racional na minha mente e que eu verbalizei durante várias vezes. Mas quando eu assisti o filme ontem, eu me lembrei que eu pensei a mesma coisa que muita gente pensa, não sei você. Mas eu acho que o primeiro questionamento que eu fiz para Deus quando eu tive câncer, primeiro questionamento, olha que coisa interessante. Onde eu pequei? Qual é o meu pecado? Olha que coisa interessante isso. E eu ouço e vejo muitas pessoas na internet colocarem isso. Como eu limpei esse talvez erro, né, ou pecado lá atrás, no dia que eu tive o diagnóstico, eu parei de ficar consciente e verbalizando. Mas quando eu vi o filme e quando eu vi Jesus falando que ele perguntava para as pessoas por que ele está doente, por que ele está doente? Até, se eu não me engano, João perguntou para Deus, para um dos cegos que ele, curou de nascença. Deus, por que ele é cego? Os pais dele pecaram ou ele pecou? Ele falou assim, nenhum dos dois. Ele é cego para que Deus seja louvado, para que Deus possa mostrar a sua obra, né? Mostrar a sua obra é minha fala aqui, para que Deus seja louvado é a fala que está nas Sagradas Escrituras. E em outros momentos na Bíblia também, e Jesus verbaliza literalmente isso, que ninguém fica doente porque pecou. Olha que interessante, isso é a fala do grande mestre, não é minha fala. Ninguém fica doente porque pecou. E ninguém desenvolve câncer porque pecou, e vou além. Jesus verbaliza isso, escreve, né? A Bíblia tem isso. Quem não ama a Deus não fica doente. Entenda bem o que eu estou falando. Quem não acredita em Deus não fica doente. Seria muito simples assim, né? Quem é ateu seriam as pessoas mais doentes da face da terra. E não é desse jeito. O câncer não atinge só ateu. O câncer atinge judeu, muçulmano, cristão, espírita, pretos, brancos, crianças, pobres, ricos, mulheres, homens, idosos, todos. As pessoas já têm consciência de que o câncer atinge todas as faixas etárias e todas as pessoas. E não é porque você não amou Deus, e não é porque você é ateu,
e não é porque você pecou, porque está escrito lá isso. Jó era uma pessoa que não tinha pecado, que não tinha tentado contra Deus, e ele teve chagas. Então isso não é um castigo de Deus. Quem traz esse olhar, essa mensagem sobre o Deus de amor é o grande mestre, que é Jesus. Lá atrás, na Bíblia, a gente tem uma visão, uma interpretação diferente, talvez dessa, mas estou falando para quem é cristão e conhece o Novo Testamento. Se você é cristão e conhece o Novo Testamento, não repita que você teve câncer por castigo de Deus. Onde foi que você errou? Eu fiz esse questionamento para mim, você também tem esse direito de se questionar, mas a partir do questionamento eu te trago humildemente uma resposta. Você não pecou e não é porque você não acredita em Deus que você vai ter câncer. Então, essa é a palavra bíblica, essa é a palavra de Deus, né? Não é a palavra do Alexander. O Alexander não tem esse mérito desse pensamento aqui. Esse pensamento é de Deus. Você não pecou. Se você for ateu, você não vai ter câncer por ser ateu. Sabe por quê? Por um motivo simples. Você tem um Deus que é pai, não um carrasco. Um carrasco, sim, se você não cumpre o que ele está falando, ele vai te dar chicotada, ele vai te bater, ele vai te machucar. Isso é um carrasco. Deus não. Como é que pode imaginar um pai que ama punir o filho porque ele falou que o filho, por algum momento, ficou bravo, deu bronca no pai, falou alguma coisa para o pai? Onde já se viu isso? Não existe isso. Isso é uma bobagem sem tamanho e que ingessa as pessoas com câncer. Porque a pessoa, ela fica a todo momento pensando, ai, mas eu pequei, então eu tenho que ser punido. Nenhum momento no Novo Testamento tem essa passagem que você tem que ser punido. Por sinal, nós tivemos o Cordeiro de Deus sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mentira, entregando a vida dele para limpar os nossos pecados. Então, para com isso, para de besteira, para de falar que você teve câncer por culpa de Deus. Eu sei que tem uma passagem na Bíblia que talvez possa fazer você pensar assim, que não cai nenhum fio de cabelo sem a vontade dele. Mas interprete a situação. Porque uma coisa é Deus ter consciência de todos os fios de cabelo que caem até mesmo da sua cabeça. Isso é uma consciência universal dele. Ele sabe o que está acontecendo e ele sabe o que você está passando. E, segundo a versão bíblica, ele até chora com você quando você chora. Ele sofre com você quando você sofre. Ele sente dor com você quando você sente dor. Isso é verdadeiro. Mas ele te deu algo que nenhum carrasco é capaz de te dar. O carrasco, ele quer o escravo dele perto dele, seguindo aquilo que ele fala. Deus te deu algo que se chama livre-arbítrio. Se você não quiser acreditar nele, você não acredita. Se você quiser acreditar nele, você acredita. Se você quiser mexer no cabelo agora assim, você mexe. Se quiser mexer do outro lado assim, você quer mostrar a língua, você mostra. Você tem livre-arbítrio, você tem liberdade para decidir aquilo que você vai fazer com o maior presente que eu acho que a gente recebeu na vida, que é a própria vida. Você tem essa liberdade. Ele não quer reféns, ele não quer escravos. Ele quer pessoas que amem a si mesmas e amem o próximo como se amam, né? Então, o sofrimento é ruim. Eu não vejo o câncer na minha vida como sofrimento. Eu explico por quê. Porque eu vejo ele como dor. Eu senti muita dor na primeira e na segunda cirurgia, mas não como sofrimento, porque sofrimento tem uma ligação direta com a alma. É como você enxerga a dor que você está passando. Aí é o sofrimento. Mas essa dor que eu passei foram para que eu pudesse me tornar alguém melhor, e eu tenho convicção que eu tenho ajudado muitas pessoas a não passarem pela mesma dor que eu passei. A escolha é sua se você vai passar pela dor. Muitas pessoas têm reduzido as dores que estão passando câncer pelas sugestões que eu tenho trazido publicamente aqui nas redes sociais. Aos 4 cantos do mundo. Os 4 cantos do mundo têm acesso, se quiserem, a esse conteúdo de forma gratuita. Então, começa a entender que o câncer ele está muito mais associado ao seu comportamento perante a vida do que necessariamente um castigo de Deus ou um castigo de qualquer outra situação.
graças ao comportamento humano que as pessoas desenvolvem doenças. Eu vou trazer algumas situações bíblicas para que a gente possa entender algumas coisas. Por exemplo, Jó foi curado por Deus, a gente sabe disso. Em nenhum momento ele perdeu a esperança, em nenhum momento ele perdeu o amor. Então, o sofrimento pode até ajudar você a manter a sua esperança, você manter o seu amor, porque se você perder a esperança, é pior do que perder a fé. Já fiz uma live sobre isso. Nunca perca a sua esperança, nunca perca, porque perder a esperança é não ter esperança. Não ter esperança é o desespero. Quem está desesperado começa a usar chá milagroso que mata você, começa a usar açafrão, que é uma porcaria para o câncer, começa a usar linhaça, começa a usar 3, 4, 5 copos de suco verde, que só destrói a sua saúde, que só atrapalham você. Então, desespero é péssimo, desespero é horrível, né? A esperança é maravilhosa, é mais importante que a fé, mas eu colocaria, ela é a semente da fé, porque você enxergar algo que você talvez não consiga entender e ver agora. E muitas vezes, as pessoas que me seguem me falam, ajudam para que eu consiga fazer você enxergar coisas que você não vivenciou. Faz 30 anos que eu lido com câncer, é muito mais fácil para mim, não foi fácil lá atrás, mas é muito mais fácil para mim te ajudar do que você agora que está há 20 anos com câncer, não sei. A maioria das pessoas que está aqui comigo está há 5 anos com câncer. Então, olha que interessante isso. É a forma sua de enxergar a doença que tem que mudar. Por exemplo, na Bíblia, Deus curou 10 leprosos, muito mais que 10, mas tem a passagem dos 10 leprosos. Esses 10 leprosos que ele curou, o que é a lepra? Vamos lembrar. A lepra é causada por uma bactéria de Hansen. Hoje, essa bactéria, você vai num posto de saúde, você toma um antibiótico e você mata essa porcaria dessa bactéria, desse bandido. A gente tem remédio para matar. Hoje, antes de 2020, antes do primeiro milênio, no primeiro milênio não, né? Segundo milênio, 1900 e pouco, já tinha tratamento para hanseníase. Antes, há 2022 anos atrás, não tinha tratamento. Então, Deus curou esses 10 leprosos. Eles pecaram? Eles não amavam a Deus? Não, de forma alguma. Eles não tinham relação nenhuma de ódio a Deus, de pecado. Mas isso ajudou para que as pessoas pudessem louvar a Deus, pudessem enxergar, ter fé em algo novo, ter amor próprio, cuidar de si. A mesma coisa eu trago em relação ao câncer. Não é porque você teve o câncer que sua vida encerrou agora, como eu pensei que a minha tivesse encerrado, finalizou agora, como eu imaginei que a minha tivesse finalizado. Não, existe muito mais coisa que você nem imagina que você vai vivenciar, muito mais. Mas para que você possa vivenciar, você tem que mudar a sua forma de enxergar o que está acontecendo. Porque se você continuar enxergando que você teve câncer porque você pecou, você não vai resolver o problema. Porque você não é culpado pelo câncer. Deus não culpou você. Se você continuar enxergando que você é ateu e por ser ateu, Deus trouxe câncer para você, é bobagem. Não tem nenhuma passagem escrita disso que quem é ateu vai ter mais doença. Deus é pai, não é carrasco. Eu entendo a Bíblia como uma carta de amor de um pai que quer encontrar o filho. Essa é a minha versão da Bíblia, né? Que não é uma fala minha. Eu peguei essa mensagem de algum lugar. Eu li e achei muito bonito de o que é a Bíblia. É uma carta de um pai apaixonado pelo filho e que fala como é que ele pode reencontrar como é que o filho pode encontrar esse pai, porque esse pai está vendo esse filho a todo momento, né? Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi sobre a Bíblia, é isso. A carta de amor de um pai para o filho, para que o filho encontre o caminho mais seguro para chegar até ele. Então, eu fico até emocionado quando eu trago essa visão da Bíblia, de como eu enxergo ela, de como eu vejo ela. Então, deixa essa semente brotar em você e ela florescer em você, porque o câncer, ele tem fatores ambientais, a gente já sabe disso, mas as pessoas ainda não estão conscientes. Isso eu acho que precisa ficar consciente, que é você, dependendo do estilo de vida que você vive, pode desenvolver câncer. Alexander, o que é estilo de vida? Estilo de vida é
pessoa sedentária. Quantas pessoas não estão aí me assistindo? Tem mais de 4.000 pessoas no momento que me acompanham e são sedentárias. Quantas? Quantas pessoas não fazem nem 3 vezes por semana 1 hora de atividade física ou 5 vezes por semana meia hora de atividade física? Eu acredito, não sei, posso estar errado, que mais de 80%. Então essa pessoa cria condições para a doença. Dentre elas, uma das doenças é o câncer, porque o sedentarismo também está associado ao câncer. Quantas pessoas nesse final de semana e em todos os finais de semana se esbaldam na porcaria da massa de pizza, se esbaldam nas porcarias de comer muita massa, se esbaldam no excesso de farináceos durante a semana, no excesso de açúcar. Onde que está o amor dessa pessoa por ela? Porque eu vejo a destruição da vida dela pela boca. Ela destrói a vida dela com as coisas que ela come. Então, talvez se você mudar essa chave de que não é Deus que está provocando câncer em você, mas talvez o seu estilo de vida, você talvez consiga mudar isso de forma mais rápida. Porque enquanto você continuar enxergando que quem causou câncer em você foi Deus, quem causou câncer em você foi o seu pecado, né? Se você entender dessa forma, não estou falando que você pecou, você não vai entender o porquê você teve câncer. E vai chegar até o fim da sua vida achando que isso foi um castigo de Deus ou porque você pecou. E não tem nada a ver isso. Quem assistir a live desde o começo vai entender. Você não pecou para ter câncer e você não é uma pessoa que não ama Deus e teve câncer. E isso é uma bobagem sem tamanho. E aí a pessoa muitas vezes ela pode até ser ateia ou ateu e voltar a amar a Deus e não vai indiretamente por amar a Deus curar o câncer. Não é uma situação mecânica direta, porque o câncer é um parasita, eu chamo assim, que ele rouba nutrientes de você, que ele se liga em você, esse câncer, ele fica próximo a você, de células saudáveis, e você pode usar a quimioterapia, você pode, com todo, vamos imaginar até mesmo, ser curado por Deus, eu acredito nisso, mas Deus cura, a medicina cura, a quimioterapia cura, e você continua mandando o bandido para dentro. Você continua ganhando peso. O peso está associado a 13 tipos de câncer. 13, não é um, não são 2, não são 3, são 13. Então, de que adianta Deus limpar a sua casa? De que adianta a quimioterapia limpar o seu corpo de células metastáticas de câncer se você continua mandando para dentro porcarias que podem fazer câncer? Não adianta. E aí você vai criar uma revolta com Deus. Ai, Deus, você me curou lá atrás. Eu achei que era a última quimio, agora eu vou ter de novo. É culpa dele? Ele é responsável por isso? Não. Você é livre. Você que, sem perceber, seguiu um caminho da destruição. Não foi Deus que trouxe esse caminho para você. Pelo contrário, longe disso, o que ele menos quer é ver você chorar e ver você sofrer. E eu entendo que ele chora com você, ele sofre com você. Essa mensagem, que pai não chora com o filho? Na hora que o filho tá triste, tá doente, né? Pensa no seu pai ou na sua mãe, que já chorou com você, já sofreu, ele também. Mas ele não pode obrigar o pai a você seguir aquilo que só depende de você. A Ísia colocou aqui para mim. Olha que linda a colocação dela. A gente tem, né, os pecados da gula e da preguiça, não temos? A pessoa come igual um maluco. O Brasil, o mundo faz isso. Eu não vou falar que é só o brasileiro. Mas 60% da população brasileira está acima do peso. E esses 60%, infelizmente, estão abraçando o câncer amanhã. Porque células de gordura, excesso de gordura no seu corpo, estimula a produção de hormônios que podem alimentar células saudáveis a se tornarem cancerígenas. Não é o Alexander que está inventando isso, o Alexander que está criando. Tem publicação científica, uma atrás da outra. Até o oncologista, que não é uma pessoa que é aprofundada na nutrição, assim como os outros médicos, sem desmerecê-los, ele fala, você curou o câncer, você não vai me engordar. Você ouve direto isso de oncologistas, pacientes me trazem isso. Você está com câncer, tem que cuidar do seu peso.
Por quê? Porque já tem prova científica disso, de que quem é desregulado, quem é guloso, quem come descontrolado, piora a saúde. Eu sei que dói ouvir isso, eu sei que incomoda ouvir isso, mas tem solução, tem um caminho para você mudar essa história, você transformar a sua vida. E o caminho para você transformar, de acordo com o meu entendimento do câncer, é você ter uma alimentação focada para remissão, assim como todos os momentos eu tento trazer para vocês dicas, né, para você entender de que forma você pode ir melhorando isso. No consultório online, né, que eu consigo fazer com os pacientes, eu consigo ir além, porque na rede social são milhares de pessoas, não tem como eu especificar quanto de proteína você vai comer, quanto de gordura, quanto de carboidrato, qual tipo de medicamento você está tomando pode interferir no tratamento, qual efeito colateral você está tendo agora e eu vou conseguir resolver pela alimentação. Não tem como, impossível isso. Você ter uma receita para mais de 4.000 pessoas ou para 6 milhões de pacientes. Não existe isso. É individualizado, é personalizado. Mas aqui já pelo menos dá uma direção, dá um olhar especial. Um dos olhares que eu sempre trago, eu tenho como exemplo, acho que em quase todas as lives, é isso aqui, ó. Eu não tomei meu café da manhã. Minha bebida detox antes de começar o dia é água. Não é suquinho verde que pode interferir no seu tratamento, encher sua barriga e você não conseguir comer. A Marine. Doutor Ale Marcelos, eu não sou de comer muita besteira, mas já fazer exercícios eu confesso que sou muito preguiçosa. Então percebe, Marina, que bom, parabéns pela honestidade, isso é uma virtude. Parabéns pela honestidade de se considerar preguiçosa. Talvez você não seja, você faça mais exercício do que outras pessoas, eu não sei. Mas quem faz meia hora de exercício de segunda a sexta já é uma pessoa ativa. Se você faz 3 horas por semana, você já é uma pessoa ativa. Então, é necessário entender o contexto seu para ver se você realmente é preguiçosa. Mas se você tem um problema, você tem que solucionar ele. Depende de você. Porque preguiçoso não entra no céu se a gente estiver falando de Deus, tá? Se eu estiver falando de alguma pessoa cristã. Preguiçoso não vai para o céu, porque preguiça não é algo que progride, que ajuda, que melhora. Então, se você se livra disso, a preguiça não faz parte de você. Preguiça não é um ente que nasceu com você. Você já viu criança recém-nascida preguiçosa? Não. Né? Ela não é preguiçosa, ela tem muita energia. Conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo essas preguicinhas na molecada, mas depende dos pais direcionarem essa força, essa energia e usar o potencial que elas têm. E sobre a questão da alimentação, às vezes a pessoa, Marine, ela não come muita besteira. É muito comum, assim, ó. Na verdade, assim, quando eu vejo os pacientes com câncer que entram em contato comigo, a maioria não toma refrigerante, a maioria não come hambúrguer industrializado, nugget industrializado, fast food, a maioria não come presunto, apresuntado, salsicha, a maioria não come. A maioria não come açúcar, eles acabam retirando o açúcar e mesmo assim comem muita besteira. É que uma coisa é alimento de verdade, que é aquilo que eu trago para o meu paciente. A outra é a verdade que você não conhece sobre os alimentos. Tem muitas coisas naturais que chegam até a sua mesa que não são mais naturais desde o primeiro dia em que ela foi semeada e produzida. Então, esse é o grande problema, porque assim, que bom que você enxergou que você se considera preguiçosa, mas eu tenho convicção de que a sua alimentação tem um monte de bandido que você nem imagina, um monte de porcaria que você nem imagina. Então, isso é muito importante você despertar. E aí eu vou pegar as perguntas que fizeram, né? Perguntas, reflexões, e tentar compartilhar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se elas estão aqui. E aí a gente vai... eu vou comentar, claro, né? Sempre eu gosto de trazer esse olhar. Eu perguntei 3 coisas que a pessoa precisava fazer para melhorar. Então vamos lá. Uma que eu gostei bastante foi essa, ó, aumentar carne, né? Fico muito feliz, um dos melhores alimentos para que a gente possa tratar o câncer é o consumo de carne bem produzida, cozida ou assada.
Tirar doces e pão. Não precisa, meu paciente não tira doce e pão, mas se você o quer, você não vai morrer por tirar doce e pão. Tirar carne, você tem grande chance de não estar mais aqui amanhã. É muito grave quem come carne, parar de comer carne da noite para o dia, é bem perigoso. Então vamos para o próximo. Tirar o pão diário, comer mais salada. Olha que interessante. Não precisa tirar o pão diário, eu sempre tenho falado isso, né? Se não, a não ser que você esteja comendo as porcarias de farinácea, como pão de forma integral, bisnaguinha, biscoito de polvilho, aí tudo bem. Comer mais salada, tudo bem. Mas isso, cá entre nós, todo paciente com câncer faz. Porque todo paciente que entra em contato comigo fala, já tirei o açúcar, legal, pode até tirar, não tem problema. Já não precisaria. Tirei o açúcar, tirei o refrigerante, tirei o hambúrguer industrializado, o nugget industrializado, tirei salsicha, tirei salame, tirei presunto, tirei apresuntado e estou comendo mais fruta e salada. Não, não adianta só isso. Isso é pouco. Isso aí é muito pouco para alguém que vai tratar o câncer. Eu não estou falando de alguém que quer uma alimentação só para ser saudável. Estou falando de alguém que vai enfrentar uma das doenças mais graves que a medicina já encontrou. Só isso não é o bastante. Então, deixa eu aproveitar para responder também o que vocês estão trazendo para mim. Neves, você faz a parte clínica? Faço atendimento online, vários pacientes nas 5 regiões do Brasil e fora do Brasil também, com atendimento online. Me manda uma mensagem, Neves, pelo WhatsApp que tem no meu Instagram, pelo direct, e a gente se comunica, tá bom? Vai ser um prazer. Pão francês ou caseiro tem restrição? Eu não sei qual caseiro, se vamos pensar, existe o caseiro do supermercado, que é ruim, é de péssima qualidade, existe o pão francês. Pensando no pão francês, ele é bom, pode ser uma opção, muito melhor do que as outras que eu falei, e pensando no caseiro que eu ensino para o meu paciente, aí é maravilhoso, aí não tem para ninguém. Né? Eu não faço restrição de pão francês, e muito menos do pão que eu ensino meu paciente a fazer. O pão não tem carboidratos? Tem, Maria. O pão tem carboidratos. No caso, a Maria é esposa de um paciente meu. A quantidade que ele come é controlada para o metabolismo dele. Então, pode ficar em paz, não precisa ficar preocupada. A Neves me agradeceu aqui a resposta sobre o atendimento na clínica. E é isso. Vamos para outra reflexão aqui que trouxeram para mim. Como sempre, né? Tirar doces, pães e consumir mais proteína. Fico feliz, né? É claro que a gente precisa reduzir doces, precisa reduzir pães, consumir mais proteína. Contanto que essa proteína seja de origem animal. Porque se eu for pensar, vai comer mais feijão, ervilha, lentilha, não vai resolver sua vida, tá bom? Ervilha, lentilha, grão de bico tem mais proteína, mas não vão suprir as suas necessidades. Aí vamos pegar outra questão. Orgânicos, zero industrializados e doces, né? Vou entender que vai ser zero doces. Uma pessoa pode tirar todos os doces. Meus pacientes em remissão não tiraram. Tirar industrializado, eu vou entender ultraprocessado, que são aqueles alimentos prontos para o consumo, que é o embutido, que eu acabei de falar, que é o refrigerante, que são os macarrões prontos, que é biscoito de polvilho, bolacha de água e sal, bolacha recheada, esses industrializados. Porque um certo grau de industrialização tem. Quando você compra o arroz, ele passou por um processo de beneficiamento. Quando você compra o feijão, você passou por um processo de beneficiamento. Quando você compra uma peça de carne, ele passou por um processo de beneficiamento para ele chegar até você. Mas é o que a gente chama de alimentos minimamente processados. Orgânico. Às vezes a pessoa acha que o caminho da cura do câncer é orgânico. Quem dera, né, que fosse, seria tão bom, porque o câncer já existe muito antes do agrotóxico. Então não é o orgânico o caminho obrigatório para quem quer se curar ou tratar do câncer. É claro que, por exemplo, existem algumas situações de alguns alimentos, 5% dos alimentos dos meus pacientes é orgânico, aí eu faço a indicação para eles, mas fora isso não tem necessidade. Eu falo até 85% a 95% da alimentação do meu paciente é convencional, igual todo mundo come, né? No sentido de não ser orgânico. A Edilene, qual tipo de doce seus pacientes podem? Tem receitas que eu passo, Edilene, para eles, que eles podem consumir, mas vamos pensar na realidade aqui.
do doce, não é porque você comeu uma colher de sopa de açúcar, uma colher rasa, né, de sopa de açúcar, que isso é destruição para qualquer paciente com câncer. Tira da sua mente. O buraco é muito mais embaixo do câncer, não é tão simples só porque a pessoa tirou doce que ela não vai ter mais câncer. Tem muito mais coisa aí envolvida. E aí, vamos... peraí, deixa eu tirar esse marcado aqui e vamos para outra. A outra essa aqui é uma história muito bonita. É questão de horários, né? Muito importante mesmo estabelecer horários, os momentos que você vai comer, uma correria com as crianças e autista, né? Exige muito mais de uma mãe, uma criança especial, do que as crianças que são dela também e tem todo o amor do mundo. Não tem dúvida, mas vai dar tudo certo, viu? Vai dar certo, sim. Outra questão. Aqui, ó, outro ponto, mais salada. De novo, aquele mundinho de mais fruta e mais salada. Isso daí apenas nunca resolveu vida de paciente com câncer. Não estou falando que é ruim, mas apenas nunca resolveu a vida do paciente com câncer comer mais fruta e salada. Aqui outra questão, vamos lá. Esse aqui, ó. Adequar a quantidade de carboidrato, gorduras e proteínas. Isso só ao lado do nutricionista com experiência, porque sozinha a pessoa não sabe adequar, não sabe quanto ela vai comer. Até conversei com a pessoa, né, por mensagem, a hora que eu perguntei, mas como é que você vai fazer isso, né? Ela respondeu, só do lado de um nutricionista. E é verdade, sem ele você não consegue adequar isso, você não consegue saber exatamente como é que você vai fazer esse equilíbrio, essa regulação. Aqui outra questão, adicionar mais salada, menos carboidrato e não pular refeições. Importante essa questão de adicionar salada, de controlar o carboidrato, né? Às vezes, eu não sei, às vezes você já come pouco carboidrato, não pular refeições, legal, maravilha. Mas não se prendendo no que a Neves falou. Eu moro em Hortolândia e acho muito difícil achar hortaliças e frutas orgânicas. Em nenhum momento eu faço exigência de hortaliça ou fruta orgânica para o meu paciente. Por sinal, esses são os dois alimentos que eu não exijo dele orgânico. Eu não estou preocupado, a quantidade de agrotóxicos que são colocados, agrodefensivos, é muito pequena, né? Então, a Anvisa adora pichar fruta e hortaliça, só que o buraco é muito mais embaixo. Isso aí eu mostro para meus pacientes. Então, você não precisa consumir fruta e hortaliça orgânica para chegar na remissão. Vários pacientes meus chegaram na remissão comendo frutas e hortaliças normais. Edilene, é importante suplementar magnésio de malato? Não, claro que não. Porque você, primeiro, não sabe a quantidade de magnésio que tem no seu sangue e você não precisa de magnésio suplementar para melhorar a sua alimentação. Lembra? O mais importante é alimentar adequadamente você e não ficar suplementando. Parar de comer biscoito de maisena. Parabéns, isso é uma porcaria mesmo. Parar de comer banana da terra frita no almoço. Deixa eu tentar ver se eu consigo enxergar toda a questão. E aí eu falo para vocês, banana frita no almoço, cappuccino. O que eu colocaria aqui era melhorar a questão da gordura, talvez que você fizesse essa banana, a qualidade desse cappuccino. Agora, não comer o biscoito de maisena é realmente uma porcaria sem tamanho para sua vida. Eu realmente também não indico biscoito de maisena, é uma porcaria sem tamanho. Tirar bebida alcoólica, urgente, né? Quem está fazendo tratamento do câncer não está tratando de uma berruguinha no dedo, uma situação bem delicada e que pode interferir até na sua quimioterapia, também concordo. Aqui, ó, tirar o açúcar, melhorar café da manhã, comer mais food. De novo, aquele mundinho do doce aumenta a salada e tal. Ninguém está pegando a essência, que é o consumo adequado de proteínas e o equilíbrio disso na alimentação. Como sempre, é aquele olhar. A pessoa acha que precisa melhorar isso, só que o problema está muito mais além disso. Tá? Cuidado com esse olhar superficial da alimentação no câncer. E a última aqui, que é de uma paciente minha, vontade de comer batata frita. Ela riu porque ela sabe que eu não proíbo ela de fazer isso, eu apenas faço indicação, faço o equilíbrio adequado,
para cada situação, para cada momento. O estômago de alguém que faz químio está muito mais enjoado do que de outras pessoas, mas isso tudo tem um controle, tem uma direção. E não é o principal prato de comida dela, já começa por aí, porque ela perdeu 5 quilos no primeiro mês sem fazer força com a alimentação. Isso que é importante. Então ela brincou, ela riu, né? Ela é brincalhona e colocou essa reflexão aqui. Então era isso, pessoal. O que eu queria trazer para vocês é isso. Você não precisa ter 100% da alimentação orgânica para chegar na remissão. Eu falo isso. Muitos pacientes meus não usam suplemento. Você também não precisa, a não ser que seu médico tenha prescrevido, aí é outra história. Não precisa usar suplemento durante o câncer. As pessoas se apoiam, né? Usam amuletos. Qual que é o amuleto dela? Ah, estou tomando suplemento tal. Estou tomando chazinho milagroso tal. Eu estou comendo mais salada. Então, isso são amuletos. A pessoa acha que isso vai solucionar e não vai. Não vai resolver. A gente tem que pegar algo que solucione o seu problema. O câncer não é brinquedinho. Não precisa ser o bicho de 7 cabeças, mas não é brinquedinho. Então, cuidado com essa visão superficial que você está desenvolvendo o câncer. Tá bom? Consegui fazer a live, pensei que não ia conseguir, minha voz não estava muito boa da semana passada, está um pouquinho melhor, não está perfeita, mas estamos juntos aqui, firmes para mais informações e para mais conteúdo. E uma grande novidade, quarta-feira agora, que vai ser dia 31, né? Dia 29, 30, 31, que é dia do nutricionista, eu vou fazer a live número 300. Existe hoje 298 lives produzidas para você navegar, para você conhecer. É muito conteúdo de ouro, de qualidade para você assistir gratuitamente, para você mudar a sua visão sobre o câncer. Depois a live 299, depois a live 300. Então, esteja bem-vindo, continue fazendo perguntas e a gente vai interagindo, tá bom? Obrigado aqui pela presença e excelente semana para você.